Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque essa é a minha terra, é de onde eu saí. Eu tenho muito orgulho daqui. Morar hoje nos Estados Unidos foi uma bênção, né, que Deus proporcionou para a minha vida. E eu não sabia que eu ia ter que sair da minha terra natal para eu poder conhecer o lugar onde eu ia ficar mais feliz ainda, que é a Poema, lá do outro lado do mundo, sendo que a Poema é daqui, né? Eu nasci, cresci aqui, vi a Poema nascer, sempre ouvi falar da Érica, sempre ouvi falar do Leandro, com excelentes referências. A gente já teve para se encontrar várias vezes e nunca deu certo, porque o Leandro disse no primeiro encontro comigo que tudo tem o tempo certo, que é o tempo de Deus, e eu tenho certeza que foi assim. Para eu contar minha história para vocês, eu preciso começar falando da minha esposa. A minha esposa sempre foi uma mulher de muita fé. Nós nascemos e crescemos sobre a fé católica, e não tem um dia sequer, nesses 22 anos que eu estive com ela, que eu não me recorde de ver a minha mulher orando. Podia estar acontecendo qualquer coisa na minha casa, qualquer coisa, qualquer festa, qualquer celebração. A gente podia estar numa viagem, por exemplo. Ela sempre pedia licença e ia para o quartinho dela, abria a Bíblia e fazia a oração dela, sempre, sempre. E eu tenho muita vergonha de contar o que eu vou contar para vocês agora, porque muitas vezes eu olhava para aquilo e falava assim: mas você vai perder seu tempo 1 hora lá, tem roupa para você dobrar, tem coisa para você fazer, tem casa para limpar. Depois você reza rapidinho antes de dormir, ali na cama mesmo e tal. E ela: você pode me dar licença, por favor, que eu vou ter o meu tempo? E foi exatamente nessas práticas que um dia, ela tentando estudar a palavra com mais profundidade, ela começou a sentir um incômodo. Ela começou a ver que ela precisava mudar algumas coisas, e ela começou a sentir uma inquietação. Como ela sempre foi o pilar espiritual da minha casa, e eu era mais aquele cara alheio, né? Aquele cara que torcia para algo dar errado para não precisar ir na missa, eu falei assim: faz o que você achar melhor, eu tenho certeza que você vai orar, vai refletir, que Deus vai te dar uma resposta. E ela começou a ficar incomodada, a gente começou a parar de ir à missa, mas a gente tinha muita preocupação com relação aos nossos filhos. A gente tem um casal de filhos nos Estados Unidos, e como eu cresci indo para a igreja, ela crescendo para a igreja, eu sabia que aquilo iria fazer falta para os meus filhos em algum momento. A gente começou a refletir, tentava orar em casa, tentava ensinar a palavra em casa, mas não era a mesma coisa, né? Eu sabia que as crianças precisavam de um exemplo, de uma comunidade que também estava buscando a mesma coisa. E ela, com contato de amigos e tudo, acabou procurando a Poema. Ela foi a Poema 1, 2, 3, 4 vezes, e eu não fui nenhuma, porque toda vez que ela me chamava, eu falava assim: não, eu não vou. Pra vocês terem uma ideia, eu era meio que o hater de vocês. Eu era o cara que duvidava do que acontecia aqui. Eu era o cara que olhava, por exemplo, para o que a Érica, o Leandro, o Laden, o Manu fazem, e eu tinha muitas dúvidas. Eu tinha muito machucado com a religião. Eu duvidava de tudo. Eu não sabia, por exemplo, que o sobrenatural poderia realmente acontecer na vida de uma pessoa. Até que uma quinta-feira eu fui dormir, e eu não sou uma pessoa de sonhar, mas eu sonhei que alguém chegava para mim e falava assim: Lucas 14, Lucas 14. Quando eu acordei, eu pensei assim: eu não conheço nenhum jogador Lucas que tem camisa 14, cara. O que é Lucas 14? Na hora eu falei assim: se pá é Bíblia, vou ler. E eu não tinha hábito de ler a Bíblia. Peguei a Bíblia da Dora, porque eu não tinha nenhuma, abri a Bíblia dela e li Lucas 14. Algumas parábolas que eu já até tinha ouvido falar, né? Do sal da terra e luz do mundo. Contava a história também de um banquete que um agricultor fez e que chamou muitas pessoas, ninguém foi. Mas aquilo não fez o menor sentido para mim, menor. Eu li, reli e não entendi. O senhor está querendo falar comigo, não entendi. E quando ela chegou em casa, que ela tinha ido treinar, ela falou assim: mexeram na minha Bíblia, ela não está lá. Eu falei assim: não, fui eu. Dela: por que foi você? Eu falei assim: porque eu sonhei que eu tinha que ler a Bíblia. Ela ficou muito emocionada e começou a chorar quando eu falei isso para ela. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou assim: Rubens, eu tenho orado muito, mas muito, para que você se aproxime mais de Deus. Eu preciso de você nessa luta comigo. O meu sócio estava prestes a ir para Orlando. Ele mora aqui, ele está aqui hoje, o William. Ele estava prestes a ir, e ela falou assim: eu pedi para o William e para a Fran trazer uma Bíblia de presente para você, mas eu não queria dar ela como se fosse uma imposição para você ler. Eu não queria forçar você a ler. Eu queria que você entendesse que ela era um presente para você sentir vontade de ler a Bíblia. E eu falei assim: não, eu preciso ler a Bíblia.
eu estou sentindo que Deus quer que eu leia a Bíblia. E ela ficou bem feliz com aquilo e tudo. Naquele domingo seguinte, seria Dia dos Pais lá nos Estados Unidos. E assim como todos os dias, ela acordou, se arrumou as crianças, e o meu filho subiu no quarto. Eu percebi que ela estava lá embaixo pedindo para ele fazer isso, e ele chegou: papai, o senhor vai na igreja? Eu falei assim: não vou. Ele virou: mamãe, papai não vai. Desceu e foram para o culto novamente, na Poema. Quando chegou lá, hoje eu consigo imaginar a dor da minha esposa estar sentado no Dia dos Pais, de ver todas as famílias juntas, com os pais lá, e só eu não estava. Só eu não fui com a minha família naquele dia. E ela ficou realmente muito agredida com aquilo. Quando ela chegou na minha casa, ela foi ter um momento dela de oração, entrou no quarto, e depois eu fiquei sabendo que ela ajoelhou e falou assim: pai, se for para o Rubens encontrar o Senhor, que o Senhor faça alguma coisa para mim. Eu me ofereço que se for para ele ser tocado, para ele acreditar mais na sua palavra, que o Senhor toque em mim. Não tem problema. E eu não fiquei sabendo disso. Bom, na segunda-feira meu sócio chegou, entregou a Bíblia, comemoramos, festejamos. Era uma segunda-feira que ele chegou. Na quarta-feira, um dia normal, como todos os outros, eu acordei, fui para academia, treinei, voltei para casa, voltei para academia e fui treinar jiu-jitsu. Faltando 5 minutos para acabar a aula, eu cumprimentei meu adversário e acordei no hospital, numa UTI. Eu tinha tido um AVC. Faz 7 meses. Há 7 meses atrás, eu estava num quarto de hospital, tendo então um encontro que ia mudar a minha vida. Aquele momento ali foi algo, num primeiro momento, atordoante. Eu acordei não sabendo o que estava acontecendo, eu não sabia onde eu estava direito, e eu lembro de ver o meu sócio e a minha esposa chegando até mim, perguntando: você está bem? Está tudo certo? E eu: tudo bem, eu estou bem, eu quero ir embora daqui só. O que aconteceu? Ela falou assim: está tudo bem, você fez uma cirurgia. Eu: que cirurgia? Você teve um AVC. Eu falei: como que eu tive um AVC? Eu passava a mão na minha cabeça, eu tentava entender alguma coisa. E ela falou assim: você teve um AVC no jiu-jitsu. E enquanto eu estava ali na UTI, eu não estava entendendo tanto o quão perigoso tinha sido o momento que eu tinha passado. Quando eu fui para o quarto, tudo que eu via era minha esposa o tempo inteiro do meu lado, orando, chorando e agradecendo a Deus pelo milagre que eu tinha vivido. E aí eu comecei a cair em si. Eu comecei a pegar o meu celular. Alguém aqui já perdeu alguém próximo? Um amigo, alguém assim? Já? Bastante gente, né? Eu também. Quando eu descobria que eu tinha perdido alguém pela internet, a primeira coisa que eu fazia era mandar uma mensagem de desespero para a pessoa. Eu pegava o meu celular e falava assim: mano, fala para mim que é mentira, responde isso aqui pelo amor de Deus, cara. Fala que você tá bem, fala que você tá bem. E eu nunca tinha resposta. Nunca tinha resposta. Só que eu comecei a responder essas mensagens. Eu comecei a abrir meu celular e responder: cara, eu tô bem, eu tô aqui, tá tudo certo. E eu vi o quanto as pessoas ficavam felizes, ficavam, né, gratas com o milagre que tinha acontecido. Aquilo começou a fazer eu cair a ficha. Eu comecei a receber ainda testemunhos de pessoas que: que bom que você está bem. O meu pai teve, meu pai faleceu. Que bom que você está bem. O meu irmão teve, meu irmão está fazendo fisioterapia há 1 ano. Que bom que você está bem. O meu irmão teve, meu irmão não fala até hoje. E eu olhava para mim, cara, eu me sentia tão pouco digno, sabe, de ter tido esse milagre. Por que eu? Porque eu nem sequer confiava no Senhor. Eu nem sequer acreditava que isso aqui era real. Por que eu tive esse livramento? Por que eu passei tão ileso por isso? Sabe? Por que essas pessoas aí, muitas delas cristãs, não tiveram a mesma sorte que eu estou tendo? Eu comecei a ficar tão constrangido, sabe, com o que eu tinha recebido, eu comecei a sentir a oração da dor entrar em mim. Eu senti aquilo penetrar em mim. E toda vez que eu fechava meu olho, naquele quarto de hospital, era como se eu ouvisse uma voz falando assim: você é meu. Você é meu. Não importa onde você vai andar, não importa com quem você vai falar, não importa que roupa você vai vestir, não importa como você parece, não importa nada. Eu te fiz parecido comigo. Eu quero que eles vejam eu em você.
E eu não ouvia isso com o meu ouvido. Não era com o meu ouvido que eu ouvia isso. Não era uma voz. Eu ouvia isso com o meu coração. E isso ficava se repetindo para mim dia após dia. Toda vez que eu dormia, toda vez que eu acordava, toda visita que eu tinha. E eu começava a ver o quanto o agir de Deus tinha sido perfeito. Ele tinha pego uma das pessoas que eu mais confiava na minha vida, que é o meu sócio, e tinha mandado para lá para a gente trabalhar. E mal sabia ele que ele ia entrar no meio de um incêndio para cuidar da minha família naquele momento, né? Que eu ia ter pessoas que iam se aproximar de mim naquele momento, que eu não sabia que tinha uma comunidade de pessoas que eu nem conhecia, que era a Poema, orando por mim, porque meus amigos que já iam a Poema já tinham espalhado entre todos os pastores da casa aqui que um amigo tinha tido um problema, tinha tido um AVC. E eu comecei a receber oração, comecei a receber um monte de mensagem positiva, e eu me achava extremamente pouco digno de estar recebendo tudo aquilo. Eu orava, tentava refletir e não encontrava uma resposta para aquilo. Quando foi no domingo, foi o único momento que a minha esposa não esteve comigo, porque ela deixou o hospital para ir no culto. Quando ela chegou no culto, ela foi extremamente bem cuidada. As pessoas oravam com ela, pediam para ela ter fé, que tudo ia ficar bem. E eu estava bem, né? Como vocês podem ver, eu acho que eu estou bem. Eu estou normal? Estou, né? Então, que bom. E eu estava me sentindo realmente assim, tocado por aquilo. Ela mandou o link da Poema para mim. Eu falei assim, eu vou assistir esse culto hoje. Eu cliquei naquele link, entrei, assisti a pregação. Foi excelente a pregação, mas o culto não me pegou. Sabe quando você vem e a palavra parece que é para você? Parece que o cara falou assim, hoje eu preparei algo que eu estou falando com você. Não foi para mim. Mas estranhamente, eu percebi que eu tinha que estar naquele lugar. Naquele lugar. Não é que eu tinha que sair e procurar uma igreja, eu tinha que estar naquele lugar. Quando ela voltou para o quarto do hospital, ela perguntou para mim, você assistiu o culto? Eu falei, eu assisti. Domingo que vem eu vou para a igreja com você. Ela chorou num nível de satisfação que talvez eu não tenha visto ela chorar nem no nosso casamento. Parece que aquela alegria que ela sentiu ali foi uma alegria maior do que qualquer título que ela já tenha vencido. Ela é uma atleta profissional. Do que qualquer momento que ela tenha vivido. Parece que ela desejava tanto que eu tivesse nessa luta com ela, que só de eu falar que eu ia para a igreja com ela, ela já tinha ficado realizada, sabe? E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu fui no domingo lá, aí sim, meu amigo, aí parece que o Leandro preparou um tiro de sniper no meu coração. Porque toda a inquietação que eu tinha, toda a dúvida que eu tinha enquanto eu estava no quarto do hospital, me perguntando, por que eu, Deus? Por que eu? Por que o Senhor me fez passar ileso por isso? Eu ganho a minha vida como um comunicador há muito tempo, pessoal. Eu trabalho com rede social, eu fui palestrante, fui professor. Eu sempre trabalhei fazendo isso, ensinar as pessoas. E por que um AVC, que é exatamente o que destrói sua função cognitiva, sua função de lucidez, sua função de fala, de comunicação, tinha passado por mim e não me deixado essas sequelas? Foi exatamente a palavra do Leandro naquele dia. A palavra dele dizia assim, você está esperando o que para você pregar? O que você está esperando para você pregar? Um palco? Uma luz voltada para você? Um microfone na sua mão? Prega para o seu irmão, prega para sua esposa, prega para o seu companheiro de serviço, prega em qualquer lugar, cara, que a palavra fala sobre isso. E te pregar o evangelho. E eu estava entendendo que esse dom que Deus me deu de me comunicar, de poder ter uma audiência, das pessoas falarem comigo, Ele não me deu para que eu ficasse famoso, Ele não me deu para que eu ficasse popular, para massagear o meu ego. Ele estava me preparando porque esse testemunho tinha que ser contado para a honra e glória dele, porque a audiência que Ele me deu é para eu usar falando dele. Eu não sou pastor, eu não sou um líder religioso, eu sequer tenho profundidade da palavra como essas pessoas estão aqui têm. Mas eu tenho a minha experiência de vida hoje para compartilhar para vocês e falar que aquele pedido da Dora lá, ajoelhada, quando ela falou que faz alguma coisa em mim para ele ser tocado, e muita gente acha que, olha como ele foi legal, né? Ele mandou para você, para poupar ela. Não, eu não senti dor. Toda a dor quem sentiu foi ela. Foi ela. Porque eu me recordava no quarto de hospital, quando meu pai faleceu, de chegar em casa e ver a minha mãe falando assim, filho, as roupas do seu pai estão aqui, os perfumes dele estão aqui,
pode pegar o que você quiser. E ela estava em prantos, ela estava derrubada, ela tinha perdido o amor da vida dela naquele momento, e ela tinha que desfazer dos bens dela. Eu ficava pensando, se eu morrer, a minha mulher vai entrar por anos aqui no meu closet, no meu quarto, e vai ver coisa minha. Isso aqui vai ser uma dor que vai doer nela por anos. Meus filhos têm 4 e 2 anos. Eles vão perguntar todo dia, cadê meu pai? E ela vai ter que, de uma forma lúdica, explicar para eles que o pai dela não vai voltar mais. Aquilo me deu a real conjuntura de que quem sofreu foi ela mesma. Então Deus não poupou ela, Deus mandou para ela o pedido dela. A gente às vezes pede para Deus que seja feita a sua vontade, mas você está preparado para que Deus faça a vontade dele de fato? Porque às vezes a vontade dele, soberana a sua, pode trazer num momento dor, para fazer você entender que o seu propósito é muito maior. Eu queria agradecer hoje a presença de vocês aqui. Eu espero que o meu testemunho possa ter tocado a vida de vocês. Eu queria chamar o Manu, queria inclusive pedir que ele pudesse orar comigo aqui nesse momento. Você pode estender suas mãos. Queridos, e eu acredito que teria que ser eu hoje para orar por ele. Não é pretensão, não é soberba, mas teve um momento que eu tive 138 quilos. E eu conhecia e admirava o Rubens como coach. E eu lembro que eu comecei a participar da Overall, e até o nome era Gênesis, que era o começo de tudo para mim também. E eu comecei a admirá-lo como um profissional. E hoje, ouvindo esse testemunho, eu já também admiro como um homem de Deus. Ele já mudava a vida de pessoas através do conhecimento técnico. E agora começou uma nova etapa na vida dele, em que você vai tocar as nações, pelo que você vai carregar e carrega já desde já. E nós vamos orar por ele, estenda as suas mãos. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor operou, os teus desígnios, a forma que o Senhor trabalha às vezes é diferente do que pensamos ou planejamos, mas sabemos que de todas as coisas, hoje o teu propósito foi cumprido. Ele aqui testemunhando tudo que ele está derramando lá em Orlando, fora dos palcos, talvez religiosos, mas nas plataformas que o Senhor tem aberto a ele. Sabemos que o Senhor derramou uma unção especial sobre a vida do Rubens, Pai, sobre a família dele, e nós entendemos, profetizamos e agradecemos por esse milagre. Como nós ouvimos a Érica, como nós vemos agora ele, o Senhor é um Deus de milagre, e ver isso com os nossos olhos nos ajuda a acreditar ainda mais, Senhor, que o Senhor tem feito em nosso meio. Que teu filho voe alto, Senhor, que a família dele alcance lugares maiores na tua presença. E sabemos que é apenas o começo. É um começo que não conseguimos, com a mentalidade humana, entender o porquê foi assim, mas o Senhor o sabe, Deus, e sabemos que as coisas agora, a partir de agora, serão ainda mais lindas, Pai, serão ainda mais fortes, Senhor, e nós agradecemos por ouvir e participar de tudo isso, em nome de Jesus, amém e amém. E pessoal, obrigado mais uma vez. Como eu disse, isso aqui tem um significado muito grande para mim. E homens, prestem atenção no que eu vou falar agora para vocês. Se dentro da casa de vocês tem uma mulher de joelho, você já tem tudo que você precisa. Tudo que você precisa já está dentro da sua casa. Se a sua mulher está de joelho, dê atenção e agradeça pela vida dela, porque você já tem tudo o que você precisa. Foi a minha esposa que me trouxe aqui nesse lugar hoje, e eu devo isso a ela também, tá? Obrigado.